Ora, bem-vindos de novo à segunda parte da terceira conferência DH Live. Na próxima meia hora vamos nos dedicar ainda um pouco mais à questão da tecnologia, da digitalização, das soluções de software que foram encontradas para tomar decisões, por vezes difíceis e em cima da hora, em todos os processos logísticos e de transporte na cadeia de abastecimento. Para conversar comigo na próxima meia hora tenho o Flávio Guerreiro da LPR, o Diogo Lourenço do SAS, Luís Freitas da ZEDS e Manuel Fontes da W-Transnet. Bem-vindos, meus senhores, e eu começava pelo Flávio Guerreiro, que há relativamente pouco tempo participou num evento da IFE, no iData Meeting, e onde teve aqui uma afirmação ou uma conclusão em relação aos dados e que eu passo a citar para não... Vou ler e para não me enganar, que é: os dados precisam de ser acompanhados de ferramentas e conhecimento especializado para que possam ser transformados em insights preciosos. A minha questão é, nesta realidade, a cadeia de abastecimento foi posta à prova de um dia para o outro. E por isso, para além dos dados, que importância de facto, ou que importância tem de facto esta análise, esta utilização correta dos dados para benefício de toda uma cadeia? Flávio, boa tarde. Olá, Vítor. Boa tarde também a todos que estão a assistir. Gostaria de agradecer em primeiro lugar o convite que foi feito pelo Vítor e pela própria IFE. Bem, eu vou tentar uma vez mais dar os meus próprios insights para ajudar a explicar um bocadinho esta nova fase que nós vivemos no que diz respeito à supply chain. Quanto à questão dos dados, eu diria que talvez, apesar de ser uma... Flávio, posso só interrompê-lo? Não sei, mas se quisesse abrir o seu vídeo e aparecer... Ok, penso eu tenho o vídeo supostamente está ligado. Ok, está bom, pronto. Ok, não sei se na audiência me estão a ver. Agradecia que confirmassem. Sim, estamos. Ok, está tudo correto. Eu também estou a ver. Pronto, está aqui no meio deste conjunto todo de pessoas, por isso não dá para... Mas está presente. Ok, ótimo. Maravilha. Dizia eu então que, talvez, eu diria que apesar de ser uma expressão eventualmente muito forte, eu diria que os dados hoje são quase tão importantes para as organizações como se a água para a sociedade ou para a humanidade. Portanto, e diria que é completamente diferente para um gestor gerir o conhecido e gerir o normal. Outra coisa completamente diferente, que é o que passamos hoje, é gerir o desconhecido, gerir o imprevisto, que atualmente leva a toda esta complexidade e níveis de stress. E onde é que entram aqui os dados? Eu diria que os dados estão em todo o lado, de grosso modo, e hoje é praticamente impossível conseguir efetuar previsões, análise e tomadas de decisão sem dados. Agora, isto não é novo, desde há muito tempo que isto acontece, o conceito não é novo, e não é por acaso que a expressão a informação é poder, é uma expressão secular. Nada disto é propriamente novo em si. Agora, hoje em dia, no mundo VUCA, não é? A questão da volatilidade, da incerteza, da complexidade, da ambiguidade, eu até diria aqui de alguma exigência adicional, assim titulado, do mercado, os dados são um importante aliado. Eu não tenho dúvidas de que quem melhor dominar a parte da informação e tiver melhor petrechada com estas ferramentas que estão disponíveis, desde os ERPs, WMS, CRMs, e depois já foi aqui falar sobretudo da parte do Raul, fez uma exposição também, acho brilhante, de todos estes temas de uma forma transversal, a questão da inteligência artificial, blockchain, analytics, por aí fora. Quem tiver estas ferramentas integradas e conseguir trabalhá-las da melhor forma, seguramente vai se manter na linha da frente das empresas de sucesso. Isso é inequívoco. Flávio, desculpe-me interromper, mas eu atrevo-me a citar aqui um outro especialista em tecnologia e digitalização que eu entrevistei no início do ano passado, que foi o Jim Stoltz, que veio a um evento sobre inteligência artificial e utilização dos dados e da tecnologia, e ele, no final da intervenção dele, ele disse uma frase que foi a seguinte: as organizações são ricas em dados, mas pobres em informação.
Ou seja, muitas vezes recolhem os dados e depois ficam ali numa caixinha, não é? Olha, nós temos dados, somos muito bons, mas depois não fazem nada com eles. Portanto, como é que de facto, numa cadeia de abastecimento, na logística, nos transportes, há que ir depois àquela caixinha, retirar os dados e metê-los de facto em utilização em prol não só da própria organização, mas de toda a cadeia? Sem dúvida que é uma expressão interessante e eu concordo plenamente. Aliás, eu diria que os dados apenas por si é como nós temos um conjunto de balas, mas tem uma arma para os utilizar e daí pouco ou nada serve. Portanto, realmente são muito poderosos os dados, a informação é extremamente importante, mas ela tem que ser trabalhada. Eu diria que há que primeiro ter a noção do nível e tipo de dados que nós temos nas organizações. Isto nem sempre acontece, ou seja, nós sabemos que temos dados, agora, nem sempre temos o conhecimento detalhado de que tipo de dados é que temos e a qualidade dos próprios dados. Portanto, eu diria que este é o primeiro grande desafio nas organizações, é ter esta identificação, este mapeamento da informação. Depois, há que identificar o que é que se pode então fazer com essa mesma informação. E aqui reside, eu penso que é aqui que reside o potencial bottleneck que tanto se fala, que é que estrangula, que é, eu tenho a informação, muito bem, a informação existe, está lá. Agora o que é que eu posso fazer com a informação? E aquilo que eu sinto é que é nesta fase que tudo se torna incerto, duvidoso, inseguro, o que também depois associado a outra vertente, que eu creio que é crítica, que é a questão de algumas lacunas de visão estratégica da parte das organizações, leva a que elas possam não dar o passo seguinte. E esse passo seguinte passa por identificar também quais são os parceiros ideais, e há pouco já se falou disso, que é o tal especialista, o tal guru, que ainda há pouco referia na entrevista que fez, nos possa ajudar à implementação, porque também identificamos a informação, sabemos o que a temos e o que é que queremos fazer com ela, e depois não colocar o foco na ação, também não vai ser útil às organizações. Neste momento, eu diria que uma das áreas críticas, já foi aqui também falado, é a área dos transportes, nomeadamente naquilo que concerne a questões como sistemas de atualização de rotas, tipologia de veículo, quilómetros em vazio, por aí fora, sempre muito linkado às questões políticas colaborativas, muito reforçado na partilha de informação para efeitos de forecast, previsão de vendas, sejam eles depois também processos mais ou menos automatizados, isto vai ser fundamental. E aqui sim, aqui os 10 aspectos como inteligência artificial, algoritmos matemáticos, blockchain, por aí fora, big data, tudo isso vai ser conjugado. E uma vez mais, como eu dizia há pouco, aqui sim, os ganhos vão ser visíveis do ponto de vista de velocidade do processamento da informação e do output que ela é gerada, a qualidade da informação, vai-nos permitir toda uma flexibilidade a nível das organizações, com uma visibilidade muito maior para todos os stakeholders, e isto não é um ponto-chave, porque a informação, depois trabalhada, deve levar à tomada de decisão, como é óbvio, isso estuda-se nos livros já há muitos anos, mas também a parte da partilha da informação e torná-la visível para os nossos parceiros é um ponto-chave. E também aqui será uma tendência, é já uma verdade, mas será uma tendência clara. Políticas colaborativas de partilha de dados são um passo-chave. Partilhando, eu posso identificar, posso trabalhar e posso chegar a soluções. Portanto, eu diria que utilizou, este será o caminho a seguir. Claro. Diogo, da parte do SaaS, é uma empresa puramente tecnológica, com software para vários setores, mas aqui na cadeia de abastecimento e na parte da logística dos transportes, quais foram de facto neste período, e pegando aqui um pouco também no que o Flávio disse, na colaboração, na partilha, na otimização de processos, quais foram as soluções mais solicitadas para dar resposta, de facto, a estes desafios que foram colocados nestes últimos 4, 5, 6 meses? Olá, Vitor. Já agora vou começar por apresentar um bocadinho quem é que eu sou e o que é que eu faço no SaaS. O SaaS, para quem não conhece, e temos aqui inúmeros participantes, para quem não conhece, é uma empresa de analytics e de inteligência artificial e que usa metodologias de machine learning para ajudar a tomada de decisão dos nossos clientes. E o meu papel aqui, eu sou account executive maioritariamente para a área de manufacturing
e de CPG, empresas de consumer, em que temos trabalhado imenso com diversas empresas no mercado português, desde a área automóvel, desde a área da medicina, medicamentos, embalagens, bebidas, coisas deste género. E uma das coisas que eu tenho visto mais no mercado, e aqui respondendo já à pergunta do Vítor, é aqui um bocadinho, vai de encontro aqui um bocadinho àquilo que o Francisco Rocha da Capgemini dizia no início da sessão, e que é que nós temos que transformar aquilo que é uma supply chain, em que são vários elos que são interligados entre eles, numa supply network em que todos estes elos, em que todos estes departamentos se comunicam entre eles. O que é que isto significa? Isso de certa forma é ir também àquilo que o Flávio disse anteriormente, que é a tal partilha, a tal colaboração para a otimização de todo o processo. Exatamente, isso eu não sei se consigo aqui partilhar o meu ecrã, mas eu gostava só de partilhar aqui um print screen, uma apresentação que eu tinha, e eu acho que consigo aqui. Vocês conseguem ver? Sim, mas agora era só meter em modo de apresentação. Pronto. Então, numa supply chain tradicional, nós temos estes 5 pontos em que nós desenvolvemos o nosso produto, fazemos o sourcing das nossas matérias-primas, depois chegamos aqui à parte mesmo de produção, depois à parte de venda e distribuição. Isto é uma aproximação tradicional a uma supply chain. Qual é que é a grande diferença de uma aproximação tradicional a uma supply chain para estas supply networks que eu estou a falar? É que, a partir de certo momento, todos estes pontos começam a estar interligados por um ponto central de planeamento. Ou seja, vão ser elos interligados que seguem o seu caminho independente, ou seja, nós desenvolvemos o produto, é feito o sourcing das matérias-primas, é feita a produção, é feita a venda e a distribuição. E todos estes são componentes sequenciais e separados entre eles. E para passarem a ser algo que são interligados e fazem parte de um planeamento geral. O que é que isto significa? Significa que quando nós estamos a desenvolver o produto, já estamos a ter em conta qual é que vai ser aqui a marketabilidade ou aqui a venda deste produto, já temos uma percepção do que será a procura deste produto, já temos uma noção do que será aqui as matérias-primas que são necessárias para ter em conta e, por exemplo, imaginemos um trabalho normal de um demand planner que faz o planeamento da produção, porque não pode ser esse demand planner a fazer ou a dizer quando é que vão ser as campanhas de marketing, por exemplo. Porque um demand planner tem acesso às curvas de procura da própria empresa e às curvas de demanda, da procura da própria empresa, então ele sabe quando é que vai haver uma quebra na procura e pode comunicar ao departamento de marketing, olha, vai haver aqui determinada procura, porque é que não fazemos uma ação de marketing para potenciar as vendas? Pronto, e só queria partilhar isto é um bocadinho este conceito de passarmos de uma perspectiva de supply chain para esta supply network. E porquê que isto é essencial? É essencial porque com a digitalização, e agora temos ouvido este chavão e a indústria 4.0 e toda a componente de demand planning, tudo isto no fim do dia não traz grande valor à empresa se continua em cada departamento e descompartimentalizado, percebe? O essencial aqui é nós conseguirmos ir buscar todos estes fios de informação que existem na empresa, e aqui esta é a grande diferença entre ver dados e informação, é porque nós conseguimos ir buscar todos estes fios de dados que existem dentro da empresa e muitas vezes estão dispersos e não são transparentes para outros departamentos, e conseguimos trazê-los para um ambiente colaborativo onde podemos ter várias pessoas de vários departamentos a trabalhar sobre a mesma informação, tendo apenas uma fonte de verdade, porque quantas reuniões é que nós já fomos em que nos é apresentado um número pelas vendas, mas o número de planeamento é completamente diferente, ou o número da produção é completamente diferente daquilo que tem que produzir, e isto às vezes torna o próprio processo da empresa um bocadinho difícil de entender. E quando nós temos aqui um ambiente de colaboração centralizado, que é isto que o SaaS tenta fazer nas suas soluções, o SaaS tem trazido cada vez mais esta componente de buscar informação a vários silos, trazê-la para um repositório central onde possa ser compartilhada esta informação por vários intervenientes ou por vários colaboradores, e a partir daqui fazer
forecast, fazer demand planning, fazer root cause analysis, e estas têm sido algumas das soluções que têm sido mais procuradas também. Ok. O que se passa debaixo do chão de fábrica e também perceber aquilo que é a procura, porque muitas vezes os nossos ERPs baseiam-se apenas no histórico e não em entender realmente a procura. Porquê? A procura muitas vezes não é influenciada por preço da concorrência, promoções, eventos, temperatura, coisas deste género que nós chamamos de fatores exógenos à procura, e muitas vezes as empresas fazem forecast baseados apenas em histórico de vendas e esquecem-se destes outros fatores que são essenciais para entender a procura. Ok. Eu não vou pegar num forecast, mas vou pegar num white paper que a ZETS publicou há relativamente pouco tempo e onde apontava várias conclusões para a otimização de uma cadeia de abastecimento nas suas várias milhas. E uma das conclusões que apontava era, desde logo, as flutuações de procura que afetam todas as partes da cadeia de abastecimento. O que eu gostava de perguntar aqui ao Luís Freitas da ZETS é, de facto, nós tivemos aqui uma procura, uma flutuação de procura um pouco, como é que eu ia dizer, não é dispar, mas completamente disruptiva de um dia para o outro, não é? O que é que foi melhorado, o que é que pode ser melhorado, como pode ser melhorado e que ferramentas devem ser utilizadas para se melhorar, de facto, toda esta cadeia de abastecimento em termos de partilha, em termos de conhecimento, em termos de otimização, em todas as suas vertentes? Sim, em primeiro... É uma pergunta muito grande, não é? Sim. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos que estão presentes nesta e obrigado ao convite e Vítor por nos convidarem para esta sessão. Bom, a ZETS é uma empresa que trabalha realmente na cadeia de abastecimento, é o nosso foco, é isto que fazemos, só fazemos isto. E trabalhamos sobretudo em duas vertentes críticas que nesta altura foram muito críticas. Trabalhamos na vertente de execução, shop floor, não é? Que foi que esteve sob grande stress, não é? Como dizia um colega meu, ficou provado nesta altura que, juntamente com os médicos e juntamente com os professores, um operador de armazém foi quase o elemento mais importante nesta época, não é? Nós chegámos a estar em armazéns em que podíamos nos aproximar do diretor de logística, mas não de um operador, ok? Porque realmente era um elemento ali crítico que convinha proteger. E, portanto, nesta altura, duas questões fundamentais, e nós, ao fim de poucas semanas, até fizemos um questionário aos nossos clientes, o que é que eram os pontos mais críticos para eles, e o primeiro era a segurança, obviamente, porque perder elementos era crítico, e o segundo era a capacidade de execução, não é? Ter a capacidade de executar sem executar, manter a capacidade de execução ou até incrementar. E, portanto, foram estes os pontos mais difíceis que tivemos que endereçar, e numa primeira fase nós próprios internamente também tínhamos as nossas questões, a nossa logística, etc., e a nossa parte operacional, a segurança das pessoas, não é? Nós temos equipas que trabalham 24/7 e estes processos ocorrem todos os dias nos centros de distribuição e, bom, também vimos até o caso do Paulo Duarte, Glovo, na parte dos transportes, mas esses elementos um pouco mais protegidos. E, finalmente, a questão, e é aqui que nós realmente sentimos muito, também do e-commerce, não é? Que trouxe aqui grandes impactos, e, sobretudo, também porque a ZETS trabalha em cadeias de abastecimento, obviamente o alimentar, mas também a farmacêutica, etc. Portanto, cadeias que tiveram sob grande stress. Acima de tudo, para nós, e aquilo que sentimos, foi o primeiro ponto, capacidade de manter o que existia. E depois a capacidade de conseguir escalar rápido. Enfim, ninguém estava à espera de um momento para o outro
ter que aumentar a sua capacidade, não é? Há casos em que chegamos mesmo a fazer algumas soluções novas, mas, sobretudo, dedicamos nesta fase a escalar aquilo a escalar as operações e a manter aquilo que já tínhamos. É fundamental também para nós, e foi, há pouco aqui, tanto o Flávio como o Diogo falaram da questão das cadeias de abastecimento colaborativas, etc., visibilidade. Este é um tema também que a ZETS se interessou, e bom, é um tema da indústria, não é? A própria Gartner, desde há 4 anos, que fala nesta questão da visibilidade. Nós, em consequência disso, interessámos também pelo tema e, portanto, hoje em dia trabalhamos muito na vertente shop floor, de terreno, mas também na vertente em que permitimos essa colaboração entre os diversos atores da cadeia de abastecimento e permitimos essa visibilidade de informação, porque, como também o Flávio dizia, nós todas as empresas têm muita informação. A diferença é como é que a conseguimos utilizar, interpretar, dar significância aos dados. E este é um tema que a ZETS também tem trabalhado nos últimos anos e, portanto, estes 2 pontos realmente nós acabamos por ter uma ligação muito forte com 2 pontos críticos, que era a parte da execução e a parte de análise de dados, e isto juntamente com o hábito já de trabalhar em operações críticas, como o alimentar e o farma, como já disse, e manter estas operações a rolar de forma permanente, permitiu-nos, não vamos dizer que de uma forma simples, mas com bastante esforço, conseguir não só manter, mas também aumentar a capacidade de muitas das operações que realmente era necessário para suportar esta fase. Eu agora vou pegar aqui na tal colaboração e na tal partilha e vou colocar aqui a questão ao Manuel Fontes da W-Transnet, que a Bolsa de Cargas encaixa-se aqui na perfeição nestas soluções de partilha e de colaboração. Portanto, a minha pergunta é como é que contribuíram de facto para uma melhor e mais rápida resposta nesta nova, não diria nova, mas nesta renovada cadeia de abastecimento? Obrigado pela pergunta. Boa tarde a todos os participantes. Primeiro nesta conversa, e quero agradecer o convite que foi realizado à Transnet para participar nesta conferência. A W-Transnet, como comunidade de empresas sérias e solventes, é realmente uma ferramenta que ajuda e fomenta a colaboração entre empresas do setor do transporte. A W-Transnet, através da sua bolsa de cargas e caminhões e dos serviços de apoio ao negócio, ajudou a transportadores e transitários a solucionar problemas ocasionais de falta de carga e de caminhão. Portanto, em tempo real, isto tudo vai facilitar, portanto, essa imediatez que é necessário, visto que, portanto, a empresa que tem a carga rapidamente publica na plataforma essa carga e terá a resposta idónea, portanto, por parte do transportador. A solução que vocês colocam no mercado não é só uma solução que facilita o transporte da carga do ponto A ao ponto B, mas também é uma solução amiga do ambiente, porque é aquela solução que permite não haver o tal quilómetro zero. Portanto, não há um caminhão a circular do ponto A para o ponto B completamente cheio e do ponto B a ponto A, portanto, no seu regresso, com carga a metade ou 1/3 ou 1/4. Portanto, aqui também é uma solução amiga do ambiente, portanto, sustentável. Efetivamente. Aliás, a IRU, a Associação de Transporte a nível portanto, internacional, falava que realmente 1 de cada 4 caminhões portanto, transporta ar, ou seja, vai em vazio. E a W-Transnet
realmente vai solucionar esses vazios, no sentido em que o transportador que tem a sua frota, muitas vezes algum dos seus caminhões que chega a um ponto determinado da Europa que não tem carga para ele, aproveita a nossa plataforma para anunciar a disponibilidade do caminhão. E ao anunciar a disponibilidade do caminhão, num matching automático, vai ser avisado das cargas que são publicadas na plataforma em tempo real, que tanto logísticos como transitários utilizam a nossa ferramenta para o efeito, para anunciar cargas que não conseguem realizar com a sua frota. Caminhões anunciam a disponibilidade do caminhão para solucionar esses vazios. No entanto, esta ferramenta, porque chegam a confiar nesta plataforma para solucionar esses vazios? Pela confiança, porque realmente nós aquilo que colocamos no mercado é uma plataforma que é um marketplace, no sentido em que coloca aqui duas necessidades, a necessidade de carga e de caminhão. No entanto, trabalhamos com a seguradora Coface, na qual, portanto, também poderemos oferecer o serviço de garantia de pagamento para que os nossos associados possam garantir o pagamento das suas viagens, o pesquisador de matrículas para, portanto, comprovarem portanto, as matrículas com as quais vão colaborar, a comunicação de conduta para comunicar qualquer eventual incidência, o serviço de informações de empresas para conhecer se realmente a empresa já teve algum atraso de pagamento, alguma queixa de outro associado, alguma incidência pendente. Portanto, a ideia realmente da WTransnet é realmente colocar à disposição das empresas de transporte uma ferramenta bastante potente que possa ajudá-los no dia-a-dia e realmente nós apresentamos como uma comunidade de 1.127 empresas portuguesas do setor de transporte que solucionam estas questões. Ok. Eu agora é uma questão aberta para os quatro e que é a seguinte. As transformações a nível tecnológico, a nível de soluções em prol da cadeia de abastecimento, acham que já foi tudo implementado, o que deveria ser implementado até esta data o mais rapidamente possível, ou acham que ainda vamos ter mais transformações, mas transformações bem mais profundas nos próximos tempos? Se eu puder responder, Vítor, do ponto de vista de uma empresa tecnológica, como é o que nós temos visto atualmente é que muitas empresas se têm focado em apenas alguma parte do que estamos aqui a falar da cadeia de valor, deste processo todo de uma supply chain, em que têm focado apenas em pequenas partes, no chão de fábrica, digitalização do chão de fábrica, conhecimento da sua produção e quais os seus defeitos e do porquê desses defeitos ocorrerem e também da otimização deste chão de fábrica, como também daqui da parte de demand planning. Mas são casos muito isolados, até agora ou nesta duração que nós temos visto desta pandemia, não tenho visto nenhuma empresa que conseguisse implementar um projeto de supply chain desde uma ponta à outra, ou seja, um processo que fosse end-to-end à sua própria cadeia de valor, percebe? Então, eu acho que sim, que as empresas neste momento estão a adotar uma estratégia de focar-se naquilo que é, e que nesta altura é a sobrevivência da própria empresa e que tem que passar por uma digitalização muito rápida dos seus processos e que tem que se focar em determinadas partes que são essenciais para a continuação do seu negócio, mas acho que daqui para a frente terá que ser feita uma avaliação e acho que terá que ser feita uma aproximação a esta cadeia de valor, onde temos a percepção de quais são, dentro desta cadeia de valor, tudo o que nós podemos digitalizar, não só aquela parte do e-commerce, como é o que nós temos assistido muito hoje, ou da parte dos transportes, que tem sido muito, devido a esta questão da pandemia, tem sido muito a parte tanto do e-commerce como dos transportes e da distribuição destes produtos que tem sido aqui um alvo muito grande, mas toda a componente da parte da produção, da parte das vendas, da parte
de forecasting, de demand planning, todas estas partes têm que ser consideradas e têm que ser também digitalizadas para termos aqui uma empresa equilibrada em todo o seu nível e que consiga responder às crescentes procuras do mercado, como é óbvio. E acho que falta aqui dar aqui um pequeno salto entre aquilo que é a sobrevivência nessa altura de muitas empresas e de muitos negócios para aquilo que é aquela velocidade cruzeiro que nós queremos obter nesta digitalização. Flávio, concorda? A primeira resposta foi uma resposta de sobrevivência e agora vamos parar de pensar e então agora vamos atuar por uma nova realidade, ou o que é que aconteceu e o que é que vai acontecer? Sim, eu acho que aqui, de uma forma genérica, acho que todos nós estamos mais ou menos alinhados, ou seja, para uma pandemia, nós não crescemos, não fomos educados para lidar com este tipo de situações. Portanto, sim, primeiramente foi resistir, sobreviver e houve que se diga, muitas empresas que não o conseguiram fazer. Agora, também como eu dizia a semana passada, quando nós falamos desta revolução, é a revolução 4.0, portanto, já houve a 3.0, a 2.0, 1.0, portanto, isto nunca fica por aqui. Eu também referi umas décadas de antes atrás, tivemos a revolução industrial, na altura que viveu, aquilo era o ponto mais alto que deve haver de evolução, já não se esperava a curto prazo que, de facto, algo pudesse evoluir ainda mais. Depois temos a questão da revolução da computação, que deram os computadores, mais uma grande revolução. Tivemos esta agora e vamos ter outras. Portanto, isto nunca para por aqui. Desculpe-me interromper, mas dentro de relativamente pouco tempo teremos certamente uma nova revolução, desde logo com a adoção do 5G, não é? Que vem transformar um pouco tudo que tem a ver com cadeia de abastecimento, mobilidade, transportes, etc, não é? Exatamente. Ou seja, eu pensei que eu dizia há pouco, a intervenção do Raul foi uma intervenção muito interessante, que tocou em muitos temas, e vamos só analisar um ou dois pontos, que isto é pergunta para uma tarde inteira de discussão. Claro. Nós, neste momento, temos questões, nós não abordamos como questões de sustentabilidade, as questões legais, que são fundamentais também. Agora, vamos só pegar neste exemplo. Neste momento, vamos imaginar que, de facto, algumas empresas vão adotar o teletrabalho como uma política, pelo menos parcialmente, fazível para as suas organizações. O que é que vai acontecer? Provavelmente, muitos dos seus colaboradores até podem optar, num espaço curto ou médio tempo, de mudar de habitação. Enquanto neste momento as pessoas se deslocavam perto dos locais de trabalho, e depois dependendo da condição financeira, ou junto às grandes cidades, ou na periferia. Neste momento, se o meu trabalho é em minha casa, eu posso ir para um sítio completamente distinto, posso ir para o meio do Alentejo, para o meio do interior, porque desde que tenha lá está 5G ou 4G ou internet, eu estou a trabalhar, e aí toda a complexidade ou todo o modelo de negócio no que diz respeito à supply chain muda, porque deixamos de ter uma concentração da distribuição, aqui a capilaridade torna-se completamente diferente e depois temos os transportes, temos a tipologia de carro, temos a tipologia de veículos associada a questões legais, ambientais, destas emissões, a data do próprio veículo, as cidades ou as localidades vão estar preparadas para receber este tipo de caminhões. Porque, por exemplo, hoje em dia, o tipo de loja, o próprio formato de loja mudou. Nós assistimos a um crescimento dos supers ou dos hard discount por oposição aos hipers, portanto. E numa fase em que o online teve um crescimento brutal, vai acontecer, é inevitável, algumas lojas vão fechar, portanto, o comércio tradicional, uma parte irá encerrar e passará a ser online. Agora, o online mudou também aqui o paradigma, porque toda aquela concentração da distribuição está a mudar. Portanto, neste momento, cada português é um potencial cliente. Estamos a falar de 10 milhões de pontos de entrega. Claro. Tudo isto vai mudar e está a mudar. Portanto, isto não tem um tempo, um lead time definido. Luís, que transformações é que nós podemos esperar a partir de agora nesta cadeia de abastecimento e, como falava com o Flávio, com a tecnologia a avançar cada dia, novas soluções, fala-se no 5G já no início de 2021, o que é que podemos esperar a partir de agora? Bom, isto é uma adição àquilo que o Diogo e o Flávio disseram. Obviamente,
Isto não há nada que pare, a evolução é constante e, portanto, haja tempo, haja capacidade de investimento e as empresas vão estar sempre a evoluir, aí não há dúvida nenhuma. Já se falou um bocadinho da parte de análise de dados, etc. Há dois pontos fundamentais que nós vemos, nós, enfim, como estamos numa área tecnológica, em que trabalhamos não só com dados, mas também com a parte de execução e execução suportada por equipamentos, etc. Há áreas em que certamente vai haver um crescimento grande. Nada será como antes, este online efetivamente muda aqui o paradigma, há muitos processos novos, como eu diria... Mas falou em duas componentes, quais são essas duas componentes? Vou falar. Como eu diria, os pais e os avós que nós se calhar nunca pensámos utilizarem este tipo de serviços estão a utilizar, não é? E portanto isto não é crescer um bocadinho, vai crescer bastante. Para nós, e nós já temos um foco grande nessas áreas, tudo o que seja automação vai ter um crescimento muito, muito grande, ok? E quando falamos de automação, podemos ter várias vertentes, não é? Podemos falar do IoT, não é? Que muda aqui o paradigma, não é? Em termos de, se calhar, não é feito não é preciso haver uma intervenção manual para haver um registro, tudo flui, não é? Na cadeia de abastecimento. E, por outro lado, a parte de robótica, não é? Cada vez mais a tecnologia está acessível, há robôs que, sendo complexos, já parecem muito simples, porque fazem atividades, sei lá, por exemplo, numa operação goods to man ou coisa no género, e buscar uma paleta que depois é distribuída, não é? Este tipo de atividades em que nós hoje já nos parece quase simples, não é? Ter um robô que faça, e depois há, obviamente, mais complexos. E, portanto, em termos de cadeia de execução e cadeia de abastecimento e armazéns, etc., vamos ver muito estas duas partes, a automação baseada em robótica e o IoT, francamente, com um crescimento grande para recolha, mais uma vez, de dados, não é? Dados para dar significância ao nosso negócio, mas muitos dados que hoje recolhemos com o uso de tecnologia ou que, inclusivamente, um smartphone ou coisa no género, vão deixar de ser necessário haver essa intervenção humana, porque eles vão fluir e vão estar disponíveis e, portanto, tudo isto vai permitir também fluxos de execução mais limpos, com menos impacto para as pessoas e, portanto, aumentando sempre os componentes de qualidade e de produtividade da cadeia de abastecimento. Luís, eu há relativamente pouco tempo, numa apresentação internacional, não da Zetes, mas numa outra empresa, uma das conclusões que eu ouvia era que nós vamos deixar de falar de logística e vamos passar a falar de intralogística, micrologística, tecnologística e, portanto, mesmo dentro da própria logística, no sentido lato, vamos ter especializações cada vez maiores e vai-se deixar de falar no seu todo para falar, de facto, no micro, no nano ou naquela parte mais pequena, mais especializada. É isso que se vai passar? Eu concordo, e a Zetes sempre foi uma empresa que tratou as individualidades da logística como individualidades, ou seja, não é porque eu estou a aviar uma encomenda que a faço sempre da mesma maneira. Como eu costumo dizer às vezes, um bocadinho em tom de piada, há o sabor de chocolate e há o sabor de morango. Não, enfim, é preciso distinguir as coisas. E o que é importante para nós, e nós temos e falámos há pouco da colaboração, mais uma vez, é tratar estas individualidades, mas no fim criar o tal processo end-to-end em que nós temos a capacidade de vê-lo, independentemente do número de operadores, independentemente da particularidade dessas micrologísticas, mas no fim conseguimos ter a tal visibilidade que nos faz entender o fluxo como fluido, não é? Desde o início ao fim, independentemente de em cada elo da cadeia nós darmos o nosso melhor para adaptar o tratamento desse processo. Manuel, na bolsa de cargas, essa fluidez, como o Luís estava agora a descrever, como é que numa bolsa de cargas ou numa solução de bolsa de cargas, essa fluidez pode ser, passo a utilizar, mais fluida ainda? Claro, agora o passo que já se está a notar por diversas empresas
é a exigência de vincularem aos sistemas internos, TMS, portanto, Transport Manager Software, portanto, os sistemas de gestão de transporte que cada uma das empresas tem. Realmente também se está a verificar que, agora num futuro quase presente, o Big Data será capaz de prever as tendências do mercado a curto prazo. Isto baseando-se no uso da nossa plataforma, permitindo aos nossos clientes prever a sua capacidade e a necessidade de subcontratação do fornecedor. Portanto, este passo já se está a notar e a nossa empresa está atenta para realmente fazer estas alterações devidas nos próximos tempos, cara a 2030, realmente já podemos servir essas ferramentas já adaptadas a esta nova realidade. Deste modo, plataformas como a WTransnet serão encarregadas de gerar informação de utilidade para os seus utilizadores, em lugar de serem estes quem as providencia, dando forma a uma rede de colaboração maior e mais eficiente e segura. Portanto, esta questão das comunidades é também cada vez mais vista como uma forma de trabalhar. Hoje em dia trabalha-se em comunidade e a WTransnet é a comunidade das empresas sérias do setor do transporte. Meus senhores, para terminar, já que estamos a chegar ao final da conferência, lançava-vos o desafio de, em 3 palavras, caracterizarem a cadeia de abastecimento do futuro. Flávio. Sim, eu pegando aquilo que já foi dito aqui, eu diria que serão plataformas forçosamente flexíveis, colaborativas e digitais. Pronto, se é para utilizar apenas 1 minuto, que é também, mas diria... Flexibilidade, partilha e digital. Exatamente, claramente. Diogo. Eu acho que aqui o Flávio acabou de roubar as palavras a toda a gente. Sim, eu diria também... Temos que começar por algum lado, portanto. Eu diria uma plataforma analítica, capaz de perceber o passado e conseguir prever o futuro. Eu diria também uma solução que seja colaborativa, que consiga colaborar com vários ambientes dentro da mesma empresa, e também diria completamente digital, porque é o que faz sentido. Luís. Digital, sem dúvida, e colaborativa. Eu acrescento um tema que para nós tem sido muito importante, que é a visibilidade, porque para nós visibilidade é um conceito importante, que é os dados terem significância, serem utilizáveis pelas empresas e pelos diversos atores. E é isto que vai permitir realmente dar o salto, é haver esta visibilidade end-to-end dentro da cadeia de abastecimento. Manuel, por último. A confiança, principalmente nas pessoas, porque cada um, como já vimos, vai trabalhar no seu sítio, portanto cada vez há mais necessidade dessa confiança. A colaboração, obviamente, colaborar com cada vez mais empresas, e a automatização dos processos, que vai ser vital para que realmente as empresas possam continuar sendo competitivas. Meus senhores, Flávio, Luís, Diogo e Manuel, muito obrigado pelo tempo que nos deram nesta última conferência de DH. Boa tarde, voltamos a ver de certeza em breve para falar destes e outros temas. Aos restantes participantes, chegamos ao final deste ciclo de 3 conferências DH. Falámos de novo consumo, novo consumidor, e-commerce, ou melhor, de commerce no sentido lato, do digital, tecnologia, de grandes players, pequenos players, de cadeias de abastecimento, de entregas ao domicílio, enfim, várias foram as temáticas e várias foram as definições e os nomes que foram dados e utilizados ao longo destas 3 conferências. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos parceiros,
aos inúmeros oradores e participantes que partilharam estas 3 sessões connosco, mas também à equipa de IFE que possibilitou estas 3 conferências no novo formato, no formato digital, a acompanhar estas novas tendências. Vou personalizar este meu agradecimento nas 2 pessoas que partilharam esta tarde aqui comigo, com a Ana Paredes e com a Telma Lopes. Muito obrigado. Prometido está o regresso da distribuição hoje ao novo formato, seja ele digital, seja ele híbrido, seja ele presencial, no dia 9 e no dia 10 de novembro, com a 10ª edição do InRetail. Por isso, marquem na vossa agenda, 9 e 10 de novembro de 2020. Fica o encontro marcado para esses 2 dias. Fiquem bem, cuidem-se. Vemo-nos em novembro. Muito obrigado e boa tarde.